Olá, neste vídeo vamos falar sobre a representação dos trabalhadores no local de trabalho. O tema representação dos trabalhadores no local do trabalho tem previsão constitucional. A Constituição da República, no seu artigo 11, estabelece: nas empresas de mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante destes, com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Então, nas empresas com mais de 200 empregados, um empregado seria eleito como representante dos trabalhadores para promover o entendimento direto com os empregadores. O que significa entendimento direto? Entendimento direto entre empregados e empregadores significa o entendimento sem a intermediação do sindicato da categoria profissional. Como todos sabem, o sindicato representa os trabalhadores por força de lei e por força constitucional. Conforme veremos, os artigos 8º, inciso 3º da Constituição da República, bem como o artigo 513, a linha A da CLT, estabelecem que o sindicato tem o poder de representar a categoria, tanto a categoria profissional, sindicato de empregados, quanto a categoria econômica, sindicato de empregadores. Então, esse entendimento direto de que trata o artigo 11 da Constituição é um entendimento sem a necessidade do sindicato, através do representante eleito. Não havia na CLT regulamentação da representação dos trabalhadores no local de trabalho. Sobre o tema representação dos trabalhadores no local de trabalho, tínhamos apenas uma convenção internacional, a Convenção 135 da Organização Internacional do Trabalho. E como vimos na leitura do artigo 11 da Constituição da República, dele não consta que este representante dos trabalhadores nas empresas com mais de 200 empregados tenha garantia de emprego. Não diz o artigo 11 que esse representante, desde a eleição, desde o registro da candidatura, durante todo o mandato e até um ano após o término do mandato, tenha garantia de emprego. Isso não está previsto no artigo 11 da Constituição. Portanto, aquela garantia de emprego do dirigente sindical, artigo 8º, inciso 8º da Constituição, bem como a garantia de emprego do empregado eleito membro da CIPA, lá no artigo 10, inciso 2º, a linha A das disposições constitucionais transitórias, A ou B, no momento não me recordo, né? Um deles trata da garantia de emprego da gestante, o outro da garantia de emprego do cipeiro eleito. Então, essas garantias de emprego, elas têm previsão, desde o momento da candidatura, se eleitos durante todo o mandato e até um ano após o término do mandato. Isso mesmo, artigo 8º, inciso 8º, dirigente sindical, regra já prevista na CLT no 513, parágrafo 3º, e no caso do empregado eleito membro da CIPA, artigo 10, inciso 2º, a linha A. Mas, repito,
com relação ao dirigente sindical, o legislador constituinte não mencionou que ele teria garantia de emprego. Na Convenção 135 da Organização Internacional do Trabalho, nós vamos verificar que essa garantia de emprego já estava prevista, apesar de no Brasil poucos saberem da existência dessa garantia de emprego. Pois bem, a Convenção 135 da Organização Internacional do Trabalho, ela foi aprovada pela Conferência Internacional do Trabalho em 1971. Entrou em vigor no plano internacional no dia 30 de junho de 1973. No Brasil, ela foi aprovada pelo Decreto Legislativo número 86, de 14 de dezembro de 1989. Foi ratificada em 18 de maio de 1990 e promulgada pelo Decreto número 135, de 22 de maio de 1991. Tendo, portanto, vigência nacional desde 22 de maio de 1991. Na Convenção 135, no seu artigo 1º, com a redação em português aprovada pelo Congresso Nacional, ou melhor, submetida ao crivo do Congresso Nacional. Lá diz, artigo 1º, os representantes dos trabalhadores na empresa devem ser beneficiados com uma proteção contra quaisquer medidas que poderiam vir a prejudicá-los, inclusive o licenciamento, e que seriam motivadas por sua qualidade ou suas atividades como representantes dos trabalhadores, sua filiação ou participação em atividades sindicais, conquanto hajam de acordo com as leis, convenções coletivas ou outros arranjos convencionais vigorando. Então, o artigo 1º da Convenção 135 da Organização Internacional do Trabalho estabelece que os representantes dos trabalhadores na empresa, devem ser beneficiados com uma proteção contra quaisquer medidas que poderiam vir a prejudicá-los, inclusive o licenciamento. Licenciamento. Essa é a palavra utilizada no texto em português, submetido ao crivo do Congresso Nacional. Como todos sabem, os tratados internacionais que sejam gravosos ao país devem ser submetidos ao crivo do Congresso Nacional, regra estabelecida no artigo 49, inciso 1º da Constituição da República. Portanto, para que o tratado internacional tenha vigência interna, não basta a assinatura e ratificação do tratado pelo Poder Executivo. É necessário a sua submissão ao Congresso Nacional. Quando o Congresso Nacional aprova um tratado internacional, ele o faz através de decreto legislativo, uma das espécies normativas previstas lá no artigo 59, inciso 6º da Constituição da República. Esse decreto legislativo, posteriormente, é promulgado, mediante um decreto do Executivo, que promulga o decreto legislativo, publica no Diário Oficial e ele passa a ter vigência interna. A Convenção Internacional passa a ter vigência interna, no mesmo nível hierárquico
da lei ordinária, porque a aprovação se deu por maioria simples, né? A maioria utilizada para a aprovação de decreto legislativo. Mas o texto que foi submetido ao Congresso, traduzido em português, né? Ele traduziu a palavra licenciement, não sei se a pronúncia correta é esta, traduziu como licenciamento. Da leitura do artigo 1º, não temos a ideia de que esse trabalhador tenha garantia de emprego, porque a proteção é contra quaisquer medidas que poderiam vir a prejudicá-los, inclusive o licenciamento, palavra utilizada para traduzir a palavra francesa licenciement. Pois bem, aqui no dicionário francês, licenciement, né? A pronúncia correta me parece que é licenciement. Licenciement significa demissão. Demissão. Traduziram demissão como licenciamento, dando a ideia, pela leitura da Convenção 135, traduzida para o português, que o representante no local de trabalho não possua garantia de emprego. Essa tradução, né, recebeu muitas críticas do jurista Arnaldo Susequinde, um dos autores da CLT. Susequinde escreve que a tradução está equivocadamente traduzida. A palavra licenciement, empregada na versão francesa, que juntamente com a inglesa é a oficial, que faz fé, significa despedida. Portanto, a frase correta é a seguinte: os representantes dos trabalhadores na empresa devem ser beneficiados com uma proteção contra quaisquer medidas que poderiam vir a prejudicá-los, inclusive a despedida. Portanto, esses trabalhadores, representantes eleitos nas empresas, né, só poderão ser dispensados se cometerem falta grave, porque desde que atuem de acordo com as leis, as convenções coletivas, os acordos coletivos em vigor, agirão em conformidade com a legislação. Quais serão os representantes dos trabalhadores no local de trabalho? A resposta dada está no artigo 3º da Convenção 135, que diz: para os fins da presente convenção, os termos representantes dos trabalhadores designam pessoas reconhecidas como tais pela legislação ou a prática nacionais, quer sejam a representantes sindicais, a saber, representantes nomeados ou eleitos por sindicatos ou pelos membros dos sindicatos, b, ou representantes eleitos, a saber, representantes livremente eleitos pelos trabalhadores da empresa, conforme as disposições da legislação nacional, ou de convenções coletivas, e cujas funções não se estendam a atividades que sejam reconhecidas nos países interessados como dependendo das prerrogativas, inclusive dos sindicatos. Ou seja, o artigo 3º da Convenção 135 prevê que tanto os representantes eleitos vinculados aos sindicatos, que tenham
ligação com a entidade sindical que representa a categoria, serão representantes no local de trabalho, como também serão representantes aqueles eleitos sem qualquer vínculo com a entidade sindical. Mas a atividade do representante eleito no local de trabalho não se confunde com a atividade sindical, ou seja, aquela atuação que é reservada ao sindicato continua reservada ao sindicato, independentemente da atuação desse representante eleito no local de trabalho. No Brasil, o texto constitucional optou pela hipótese da linha B do artigo 3º da Convenção 135, ao estabelecer que esse representante não precisa ter vínculo sindical, mas também não é proibido que ele possua vínculo sindical, mas não é necessário. Por óbvio que qualquer candidato a representante no local de trabalho sem vínculo com a entidade sindical deva sofrer por parte do sindicato uma pressão para que ele não seja eleito. É natural que o sindicato apoie o candidato que tenha vínculo com ele, mas a lei não exige que haja este vínculo. Constitucionalmente, repito, quem representa os empregados é o sindicato. Isso está previsto na Constituição da República, no artigo 8º, inciso 3º, e está previsto também na CLT, no artigo 513, a linha A da CLT. No caso do artigo 8º, inciso 3º, a discussão é até mais ampla. O Supremo Tribunal Federal reconhece que a hipótese do artigo 8º, inciso 3º, não é apenas de representação, mas de substituição processual, ou seja, com fundamento no artigo 8º, inciso 3º, em algumas situações, o sindicato pode, em nome próprio, pleitear direito alheio, o que não é possível na representação, na qual o representante pleiteia em nome alheio direito alheio. Já o substituto processual pleiteia em nome próprio direito alheio. Mas isso é tema do direito processual do trabalho e não deste vídeo reservado ao direito coletivo. Apesar desta previsão constitucional, o legislador constituinte, no artigo 11, também permitiu que haja outros representantes, além do representante sindical. É o caso do representante eleito no local de trabalho, nas empresas com mais de 200 empregados. Além desse representante eleito, sabe-se que os sindicatos, nos seus estatutos, podem prever outras representações, outros representantes, inclusive nomeados, sem que sejam objeto de eleição, como a figura que existe em algumas fábricas do delegado sindical. Mas isso não se confunde com o representante dos trabalhadores no local de trabalho, de que trata o artigo 11 da Constituição da República. Falando em representação dos trabalhadores no local de trabalho, o jurista José Carlos Arouca conta em seu livro Compêndio de Direito Sindical que em 1978, nas fábricas da região do ABC paulista, bem como em São Paulo, vários empregados tiveram essa experiência, elegendo representantes do local de trabalho, os quais muitas vezes atuavam melhor do que os sindicatos da época, que não eram tão independentes. Os sindicatos na época
78 eram muito vinculados aos interesses patronais, eram denominados sindicatos pelegos. Daí surgiu a necessidade de mudança no movimento sindical, com as greves que ocorreram na final da década de 70 e início de 80, lá na região de Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul, no estado de São Paulo, e que provocaram mudanças no movimento sindical brasileiro. Outro representante que não tem necessariamente ligação com o sindicato é o empregado eleito membro da CIPA, cuja previsão está lá no artigo 10, inciso 2º, a linha A do ato das disposições constitucionais transitórias e no artigo 164 da CLT. Além desses, as convenções coletivas e os acordos coletivos podem prever representação dos trabalhadores no local de trabalho, garantindo-lhes, inclusive, a garantia de emprego, né? Mas, repito, essa garantia de emprego do representante eleito no local de trabalho, apesar de não estar prevista expressamente no artigo 11 da Constituição da República, ela tinha previsão no artigo 1º do texto da Convenção Internacional da OIT, número 135, a qual estabeleceu a proteção do representante eleito, inclusive contra despedimento. Apesar disso não ser muito pacífico, porque o texto submetido ao crivo do Congresso em português traduziu licenciamento como licenciamento e não como despedida, provocando divergências na interpretação. Mas, repito, o texto que vale não é o texto em português, mas o texto em francês, que é a língua oficial da Organização Internacional do Trabalho, bem como o texto em inglês. No texto francês, que é a primeira língua utilizada na OIT, licenciement significa despedida, razão pela qual a garantia de emprego do representante eleito está prevista, está assegurada. Além disso, em 2017, nós tivemos a aprovação da Lei 13.467. A Lei 13.467 dispõe sobre a reforma trabalhista. E a Lei 13.467, a Lei da Reforma Trabalhista, regulamentou a representação dos trabalhadores no local de trabalho, acrescentando à CLT os artigos 510, dígito A e seguintes. Então, nós passamos a ter a regulamentação do artigo 11 da CLT do artigo 11 da Constituição na própria CLT, com a inclusão dos artigos 510, dígito A 510, dígito D. Eles tratam da representação dos trabalhadores no local de trabalho. Foi acrescentado na CLT o título 4º, dígito A, que trata da representação dos trabalhadores. E no artigo 510, dígito A, dispõe: nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante
Perdão, é assegurada a eleição de uma comissão para representá-los com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Parágrafo 1º. A comissão será composta, primeiro, nas empresas com mais de 200 e até 3.000 empregados, por 3 membros. Segundo, nas empresas com mais de 3.000 e até 5.000 empregados, por 5 membros. Terceiro, nas empresas com mais de 5.000 empregados, por 7 membros. Parágrafo 2º. No caso de a empresa possuir empregados em vários estados da federação e no Distrito Federal, será assegurada a eleição de uma comissão de representantes dos empregados por estado ou no Distrito Federal, na forma estabelecida no parágrafo 1º deste artigo. Então, o número de representantes variará de acordo com o número de empregados. De 100, de 200 a 3.000 empregados serão 3 representantes. De 3.000 a 5.000, 5 representantes. Tendo mais de 5.000 empregados, 7 representantes. Quando a empresa possuir filiais em vários estados da federação e no Distrito Federal, cada estado bem como o Distrito Federal, farão eleições levando-se em conta o número de empregados em cada entidade da federação. Então veja bem, você não vai somar todos os empregados para eleger os representantes em âmbito nacional, porque o representante é no local de trabalho. Então, no local de trabalho é que deve haver representantes eleitos, levando-se em conta o número de empregados por estado ou distrito federal. No artigo 510, dígito B, estabelece que a comissão de representantes empregados terá as seguintes atribuições. A linha inciso 1º, representar os empregados perante a administração da empresa. Eu costumo exemplificar como se fosse o representante dos alunos na universidade. Cada sala tem um representante, o qual falará em nome da sala junto à administração da universidade, junto ao diretor. Então, o diretor não vai receber a sala inteira, ele vai receber o representante da sala. Ele vai falar em nome da sala. Da mesma forma, o representante eleito no local de trabalho deverá falar em nome dos empregados. É uma forma de permitir que esse representante tenha um contato direto com o empregador ou seus prepostos para defender os interesses dos empregados. Inciso 2º do artigo 510, dígito B. Aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados, com base nos princípios da boa-fé e do respeito mútuo. Eu costumo dizer que muitos processos trabalhistas, na verdade, decorrem de um erro de relacionamento entre patrão e empregado, ou entre empregados. Então, muitas vezes, conflitos interpessoais no local de trabalho acabam gerando ações trabalhistas. Então, aquele problema que poderia ser resolvido, um desentendimento entre colegas, entre empregador e empregado, uma palavra mal empregada, o tom de voz inadequado, um olhar deselegante, muitas vezes gera um conflito. E isso pode ser resolvido no próprio local de trabalho.
sem a necessidade de deixar se agravar e depois culminar com a dispensa do empregado sem justa causa, ou com justa causa, conforme o caso, e muito menos com uma ação trabalhista. A Justiça do Trabalho não deveria se ocupar desses conflitos, que na verdade nem sempre aparecem. Muitas vezes uma ação trabalhista na qual se discutem valores ou supostos danos morais tem no seu cerne um conflito interpessoal entre empregados ou entre empregado e empregador. Então o representante no local de trabalho ele pode atuar na solução desses conflitos, tentando resolver ali no local de trabalho. Mas é importante observar os princípios da boa-fé e do respeito mútuo. Isso tem que estar sempre presente. Caso contrário, o conflito jamais será solucionado. O inciso 3º do artigo 510, dígito B, estabelece também como atribuição do representante no local de trabalho promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim de prevenir conflitos. Como eu falei, às vezes o conflito ocorre, mas às vezes o conflito pode ser evitado. Então, os atos de prevenção devem ser adotados. Também nessa área, podendo atuar o representante eleito. 4º, buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho de forma rápida e eficaz, visando a efetiva aplicação das normas legais e contratuais. Muitas vezes o empregador não está cumprindo a legislação ou aquilo que foi objeto de acordo coletivo ou convenção coletiva. Por que esperar o empregado ser dispensado ou pedir demissão e discutir isso em juízo? Por que não tentar solucionar no próprio local de trabalho o conflito decorrente do descumprimento da norma trabalhista? O representante eleito no local de trabalho pode atuar na solução deste conflito. É claro, nós não fomos educados para isso, para o acordo, para a negociação. A nossa cultura é de litígio, de luta, de briga. Se possível, vamos ajuizar a ação, vamos até o Supremo Tribunal Federal. Não interessa quantos anos isso demore. Essa é a nossa cultura. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Então, essa possibilidade de solução do conflito no local de trabalho é importantíssima como forma de solução do conflito sem a necessidade de busca de tutela jurisdicional. Inciso 5º do artigo 510, dígito B, assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião política ou atuação sindical. Infelizmente, o ambiente de trabalho com frequência é local de discriminações, sejam elas em razão do sexo, discriminação da mulher ou mesmo do homem, discriminação etária, discriminação dos empregados mais velhos ou próximos da aposentadoria, discriminação religiosa, discriminação por opinião política, por atuação sindical, por orientação sexual. Então, esses motivos frequentes de discriminação não são tolerados, devem ser evitados, e o representante eleito tem uma atuação importante para que se evite que essas práticas discriminatórias continuem no local de trabalho.
Para que ele possa ter essa atuação, ele tem que ter garantia de emprego. Inciso 6º, encaminhar reivindicações específicas dos empregados no seu âmbito de representação. Ah, mas isso não é atuação do sindicato? O sindicato deve atuar nessa área, buscar a melhoria das condições de trabalho, mas o representante no local de trabalho pode encaminhar a proposta. Não é ele que vai negociar, ele pode encaminhar diretamente ao empregador. 7º, acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho. Mais uma vez, mas isso não é função do sindicato? É função do sindicato, mas o legislador permite que o representante eleito também faça isso. É mais alguém, ou mais um grupo de trabalhadores buscando a fiscalização das obrigações trabalhistas. O parágrafo 1º do artigo 510, dígito B, estabelece que as decisões da comissão de representantes dos empregados serão sempre colegiadas, observada a maioria simples. Como há no 510 a previsão de número ímpar, 3, 5 ou 7, sempre a maioria é que vai decidir. Então a decisão da comissão será sempre por maioria. Maioria simples, maioria dos presentes, né? Decisão colegiada, não é de um único representante. O parágrafo 2º do artigo 510, dígito B, estabelece que a comissão organizará sua atuação de forma independente. O artigo 510, dígito C da CLT estabelece: a eleição será convocada com antecedência mínima de 30 dias, contados do término do mandato anterior, por meio de edital que deverá ser fixado na empresa com ampla publicidade para inscrição da candidatura. Parágrafo 1º. Será formada a comissão eleitoral integrada por 5 empregados não candidatos para a organização e o acompanhamento do processo eleitoral, vedada a interferência da empresa e do sindicato da categoria. Nem a empresa pode interferir na eleição para que ela não eleja, não ajude a eleger quem ela quer e assim mascarar a verdadeira representação, e nem o sindicato pode interferir. Ele pode até apoiar algum candidato, mas não pode interferir na eleição. O parágrafo 2º do artigo 510, dígito C, estabelece: os empregados da empresa poderão candidatar-se, exceto aqueles com contrato de trabalho por prazo determinado, com contrato suspenso ou que estejam em período de aviso prévio, ainda que indenizado. Portanto, só poderão candidatar-se empregados com contrato de trabalho por prazo indeterminado e que estejam trabalhando e não com contrato suspenso, e também que não tenham recebido aviso prévio. O parágrafo 3º do artigo 510, dígito C, estabelece que serão eleitos membros da comissão de representantes dos empregados os empregados mais votados, em votação secreta, vedado o voto por representação. Então, cada empregado poderá, na eleição, votar secretamente. Aqueles que receberem o maior número de votos serão os eleitos, conforme o número de vagas. O parágrafo 4º estabelece que a comissão tomará posse no primeiro dia útil seguinte à eleição ou ao término do mandato anterior. Parágrafo 5º. Se não houver candidatos suficientes, a comissão de representantes dos empregados poderá ser formada com um número de membros inferior ao previsto no artigo
510, dígito A, desta consolidação. Se não, imaginem vocês, não tendo 3 candidatos, na hipótese de 3 vagas, jamais elegeriam alguém. Então, nesse caso, se só 2 candidatos se apresentarem, só 2 serão eleitos. Se só um se apresentar, só um será eleito. Os empregados não ficarão sem representante, caso não haja número de candidatos igual ou superior ao número de vagas. Por fim, o parágrafo 6º do artigo 510-C estabelece que, se não houver registro de candidatura, será lavrada a ata e convocada a nova eleição no prazo de 1 ano. Caso ninguém se candidate, isso vai constar da ata e, após 1 ano, nova eleição será realizada, ou tentada. O último artigo, tratando da representação dos trabalhadores no local de trabalho na CLT, é o artigo 510, dígito D. Ele estabelece que o mandato de membro de comissão de representantes dos empregados não implica, o mandato de membros da comissão de representantes dos empregados será de 1 ano. E aí, o parágrafo 1º dispõe: o membro que houver exercido a função de representantes dos empregados na comissão não poderá ser candidato nos 2 períodos subsequentes. Então, ele é uma data de 1 ano, nos 2 anos seguintes ele fica impedido de se candidatar. Parágrafo 2º. O mandato de membro de comissão de representantes dos empregados não implica suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, devendo o empregado permanecer no exercício de suas funções. Lembrando que na suspensão e na interrupção do contrato de trabalho, o empregado não trabalha. Apesar de não trabalhar, se não houver pagamento de salário e nem contagem do tempo de serviço, estaremos diante da suspensão do contrato de trabalho. Apesar de não trabalhar, se houver pagamento de salário e contagem de tempo de serviço, estaremos diante da interrupção do contrato de trabalho. Mas aqui, o legislador estabeleceu que o representante eleito continuará trabalhando, não haverá nem suspensão nem interrupção do contrato. E é o lógico. Ora, como esse representante eleito no local de trabalho poderá representar os empregados se ele não estiver ali no local de trabalho, vivenciando os problemas que existem, ouvindo os empregados, os colegas com os quais trabalha? Então ele tem que estar ali no local de trabalho para realmente poder representá-los. O parágrafo 3º do artigo 510 dígito D estabelece que, desde o registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato, o membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Aqui, o legislador da reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017, previu no parágrafo 3º do artigo 510, dígito D, que desde o registro da candidatura, o candidato já tem garantia de emprego. Se for eleito, durante todo o mandato, ele terá garantia de emprego. E essa garantia de emprego se estenderá até 1 ano após o término do mandato, tal qual ocorre com o dirigente sindical eleito e com o empregado eleito membro da CIPA. A dispensa do representante no local de trabalho só poderá ocorrer caso ele cometa falta grave ou por razões técnicas, econômicas ou financeiras. Aqui utilizou-se a mesma regra do empregado eleito membro da CIPA. Ele não pode ser
despedido de forma arbitrária. E a dispensa arbitrária é aquela que não tem motivo disciplinar. O motivo disciplinar é a justa causa, 482 da CLT. A justa causa, quando ocorre, naqueles casos de empregado que goza de garantia de emprego, fala-se em falta grave. Ou por razões técnicas, econômicas ou financeiras. Uma fábrica precisa reduzir custo e para isso ela mudou o maquinário. E essas máquinas utilizarão menos empregados no seu funcionamento. É uma razão técnica. Pode ser uma razão econômica, uma crise financeira, uma razão econômica ou financeira, uma crise econômica, uma crise financeira que justifique a necessidade de dispensa dos empregados. Se isso ficar comprovado, não haverá que se falar em dispensa arbitrária. E não havendo motivo disciplinar, não há que se falar em falta grave para a dispensa do representante eleito. O último parágrafo do 510D é o parágrafo 4º, o qual estabelece que os documentos referentes ao processo eleitoral devem ser emitidos em 2 vias, as quais permanecerão sob a guarda dos empregados e da empresa pelo prazo de 5 anos, à disposição para consulta de qualquer trabalhador interessado do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho. Então, para que haja transparência na eleição, os documentos referentes ao processo eleitoral ficarão arquivados na empresa por 5 anos e qualquer empregado poderá consultar, bem como o Ministério Público do Trabalho ou o órgão governamental correspondente. Aqui, o parágrafo 4º fala em Ministério do Trabalho, que atualmente não existe mais. O Ministério do Trabalho foi extinto e no atual governo e transformado em Secretaria das Relações do Trabalho, vinculado ao Ministério da Economia. Então, o importante aqui é que houve regulamentação do artigo 11 da Constituição da República. O representante eleito no local de trabalho, além da previsão constitucional, artigo 11, além de ter previsão na Convenção 135 da Organização Internacional do Trabalho, agora tem previsão na CLT, artigos 510, dígito A, a 510, dígito D, e principalmente com a previsão expressa da garantia de emprego. Eu acho que agora, sem que haja dúvida de que o representante eleito possui garantia de emprego, nós vamos encontrar em muitas fábricas essa figura do representante eleito. Porque sem a garantia de emprego, isso inibia a participação dos empregados. Porque o empregado eleito representante no local de trabalho, muitas vezes poderá desagradar o empregador. E por isso é necessário que ele tenha garantia de emprego. Então agora eu acredito que nós vamos encontrar essa figura com mais frequência nas empresas com mais de 200 empregados. Uma conquista que veio com a reforma trabalhista. Até o próximo vídeo.